Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, seção 7. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina, sua fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem como nós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para com os pecados que cometeis sem saber. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais nem aos mesmos nas palavras de consolação com os quais podeis acompanhá-la. Não é só o que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude sobre muitos seres que não precisam de esmolas e que, sem palavras de amor, de consolação e de encorajamento, conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, digo, ainda em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois como os filhos de um mesmo Pai não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade de ensinamentos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados aos mundos inferiores de acordo com suas tendências. Deveis àqueles de quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso, é um miserável. É preciso expurgá-lo da terra. A morte que lhe aflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia, o consideraria como um doente bem miserável, e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele. Assistir seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. Ele é o vosso próximo, como o mesmo dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal, e orai por ele. Pergunta: um homem que está em perigo de morte pode salvá-lo? É preciso expor a vida, mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, expor a salvá-lo? Esta é uma questão muito grave, que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se deve expor a vida por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre seu inimigo. Deve-se socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, malfeitor. Credes que é somente a morte que vai arrancar esse feliz? E talvez toda a sua vida passada. Por que pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida? O homem perdido
volve sobre sua vida passada, ou antes ela ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai a sua condenação. E então talvez esse homem que morreria vos incitando se atirará em vossos braços. Toda a vida não é preciso perguntar-vos se o fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque salvando-o, obedeceis em vossa voz do coração que lhe diz: pode salvá-lo, salva-o.